a Globo News colocar a CPI houve negacionistas, quer dizer, é um negócio infantil, né? Infantil, não tem nada a ver uma coisa com outra. No caso do Osmar Terra é diferente, ele falou que no começo ele falou, não, isso aí não vai chegar nem a 1.000 pessoas, né? E tal, estamos em 500 mil, né? Só 500 mil. Ele tentou fazer também comparações com países com que o Brasil, entre os países de população parecida e tal, e na hora ele foi rechaçado, claro. Tem uma série de países com populações acima de 200 milhões. Eu vou colocar Indonésia, dá pra colocar um monte de Nigéria, em que o volume de mortos é gigantescamente, em números absolutos e proporcionais também. O Brasil pode comparar com outros países também. Aliás, as comparações foram um capítulo à parte desse depoimento do Osmar Terra e que segue, vão ter outras repercussões ao longo desse fim de tarde, começo de noite lá em Brasília. A gente tem outros temas, Aidan, e a gente vai ter que retomar amanhã, inclusive o presidente Bolsonaro falando sobre uma avaliação da faixa de isenção do imposto de renda chegar a R$ 2.500, e é um tema importantíssimo que a gente precisa tratar. A gente traz de volta amanhã aqui no Acontece, tá bom? Combinado, Ronald. Até amanhã, Zaidan. Até amanhã, Manuel. Na abertura, Ronald. Como é que é? Na abertura, vamos ver. Vamos lá. E a definição da abertura é sempre com o Cláudio Zaidan. Até amanhã, gente. Valeu. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Quem utiliza Santos Dumont vai reduzindo a velocidade no sentido Indaiatuba, na altura do São José e do Jardim Nova Mercedes. No sentido contrário, tráfego lento na região do Jardim do Lago. Pela Campinas Montemor, o tráfego é intenso no sentido Hortolândia, na altura do Rosolém. Começou o melhor impossível da Fast Shop. Aproveite os melhores produtos com até 40% de desconto. Corra, baixe o app e receba em até 2 horas sem sair de casa. Fast Shop. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Júlio Nascimento. 5h, 1 minuto. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 você em Ribeirão Preto, ou você que está nos aplicativos Band Rádios, pelo Facebook, YouTube, acompanhando na internet onde não há fronteiras para o Brasil e para o mundo. Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021. Vamos juntos com o Bandeirantes Esportiva até às 6h30, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinho. Outro pra você, Júlio. Um abraço também pro amigo da Rádio Bandeirantes. Guarani terá jogo em Belém contra a equipe do Remo. Técnico Daniel Paulista ainda não confirmou o time. Andrigo poderá retornar no meio-campo. E no ataque, em lugar de Bruno Sávio, 3 são as opções do treinador. Matheus Souza, Lucão do Break e até mesmo Pablo. Embalado pela vitória no derby, o Guarani quer também 3 pontos em Belém do Pará. Júlio.
Agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportivo. Um pouquinho mais cedo, às 7 horas, a Ponte Preta também entra em campo para enfrentar o Operário no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca vai em busca da sua primeira vitória na Série B e também precisa dos 3 pontos para sair da lanterna da competição. E lembra do João Vitor, atacante? Pois é, ele que foi relacionado em apenas 3 jogos e termina sua passagem com nenhum minuto em campo. O atleta rescindiu seu contrato amigavelmente e deve ser reforço do Ituano para a disputa da Série C. Aqui é Brasil, aqui no peito, aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Informações da seleção brasileira, Vinícius Batista. O técnico Tite define nesta terça-feira os 11 jogadores que vão a campo contra a Colômbia na partida de amanhã, 9 horas da noite, no Newton Santos, pela 3ª rodada da Copa América. Mais mudanças são esperadas na equipe do Brasil, já que Tite vem fazendo esse certo rodízio e que na partida diante dos peruanos contra a seleção do Peru, 6 alterações foram realizadas em relação ao time que estreou na competição contra a Venezuela. Expectativa para as participações de Everton e Douglas Luiz no time titular. 2 dos 3 jogadores que ainda não receberam oportunidades com a camisa amarela durante a competição continental. Outro jogador que está justamente de fora e ainda não recebeu oportunidades é o zagueiro Felipe, que está se recuperando de uma lesão no joelho direito, que inclusive acabou o tirando de fora da partida diante da seleção peruana. A CBF não estuda nesse momento uma possibilidade de corte, mas ela também não está 100% descartada. Felipe está à espera de exames para saber o seu futuro na Copa América. Corinthians, salve o Corinthians. Informações do Corinthians, João Paulo Capelanes. Corinthians acerta a transferência do zagueiro Bruno Mendes ao Internacional e em troca não vai receber nenhum atleta na negociação, mas o clube colorado pagará 100% do salário do atleta. A tendência é que ainda essa semana o jogador seja anunciado oficialmente pelo Inter, ficando até o fim da temporada 2021. Dentro de campo, Mosquito está de volta e deve ser o titular no duelo desta quinta-feira contra o Sport da Neoquímica Arena, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O meia Vitinho, jogador da base, agradou bastante a comissão técnica na última partida e concorre a uma vaga entre os titulares neste meio-campo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo vai ao STJD, argumenta que a Olimpíada não é data FIFA e pede a liberação do atacante Pedro, da seleção olímpica. Palmeiras, quando sujo ao viver de imponente. Vinícius Bueno. Depois das polêmicas de Lucas Lima e Patrick de Paula nos últimos dias, o William Bigode ganhou ainda mais força nos bastidores do Palmeiras. O jogador que tem o maior número de partidas e gols marcados neste atual elenco tem contrato só até o fim da temporada. Ele marcou os 2 gols da vitória do Palmeiras na última partida contra o América Mineiro no último domingo pela manhã e sempre teve uma postura bastante elogiada pelo extracampo. E depois de toda essa confusão envolvendo Lucas Lima e Patrick de Paula, a renovação do William Bigode ganhou ainda mais força. O atual contrato deste atleta, que tem mais jogos e mais gols do atual elenco, vai até o fim da temporada. Mas nas últimas horas, ele e a diretoria alviverde chegaram a um acordo para que seja ampliado o novo vínculo em mais um ano, até dezembro de 2022. Vôlei masculino, já classificado para a semifinal, o Brasil vence a Alemanha da Liga das Nações e se despede da fase de classificação amanhã contra a Rússia às 4 da tarde. São Paulo, salve o tricolor paulista. Paulo do Vale. O São Paulo pode ter até 9 desfalques amanhã contra o Cuiabá, 7 da noite no Morumbi. Isso porque o técnico Crespo ainda não sabe se poderá contar com Daniel Alves em fase final de recuperação da lesão no joelho. O jogador já realiza atividades com bola, porém num esquema especial. Pode ficar à disposição apenas no final de semana contra a equipe do Ceará, assim como Luan, em fase final de recuperação de um edema na coxa. De certo, Crespo não poderá contar com Reinaldo, suspenso
suspenso pelo terceiro cartão amarelo, assim como Igor Vinícius, também suspenso, né? Jogadores seguem no departamento médico, como Miranda, também Hernanes e William, além de Luciano, que acabou sentindo novamente um estiramento na coxa esquerda e será desfalque no São Paulo pelas próximas semanas. Caso de polícia. De férias em Dubai, Ronaldinho Gaúcho pode ter bens penhorados e ser preso. De acordo com o jornal Extra, a justiça acatou o pedido de execução e penhora de bens do jogador a pedido da sua ex-noiva Priscila Coelho. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. O goleiro John teve constatada uma entorse no joelho direito e será baixa para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, João Paulo assume a meta titular do Santos. A delegação do Alvinegro mudou a sua programação e embarcará hoje às 4 horas da tarde para a capital gaúcha. Uma provável escalação do técnico Fernando Diniz, que ainda tem dúvidas no setor do meio de campo com relação a Alisson, que volta de suspensão, e Camacho, que se destacou na vitória por 2-0 no clássico contra o São Paulo. Com isso, um provável Peixe deve ir a campo com João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, meio de campo de Camacho ou Alisson com Jean Mota e Gabriel Pirani, e o trio de ataque com Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin. Análise técnica da Bandeirantes. Um abraço pra você, Gleger. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Destaque pro jogo da Macaca. Daqui a pouco, às 19 horas. A Ponte precisando vencer. A Ponte precisando sair dessa situação incômoda, que é a lanterna da competição. Ainda não venceu. Em 5 jogos foram 4 derrotas e apenas um empate. E olha, Júlio, vai enfrentar nada mais, nada menos do que o vice-líder da competição. Ah, Gleger, mas ainda está começando ainda a Série B. Mas esse time do Operário é muito bom, muito organizado. E sabe quem vem aí, Júlio? Quem? Paulo Sérgio. Carlos Henrique. O bate pesado, qual é o seu destaque? Um abraço pra você, CH. Hoje, dia 22 de junho, completa 2 anos, cara. Oi? Opa, oi? Pois não, CH. Vamos continuar aqui. Entrou um grilo na linha. Vamos em frente. Mata ele, CH. Manda pra longe. Já pisei na cabeça dele, Júlio. É o seguinte, hoje faz 2 anos que lembra do atacante Thales, revelado pelo Vasco, que jogou na Ponte? Lembro, Thales. Hoje faz 2 anos que ele faleceu, e o acidente trágico de moto, você lembra disso? Sim, inclusive eu estava como setorista na época, o Lupe estava de férias, fui acordado de madrugada para dar essa notícia. Verdade. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Sim. No morro, eu não me lembro direito, me parece que era Monjolo, alguma coisa assim, lá em São Gonçalo. E na madrugada, depois de sair num baile funk, ele acabou saindo de madrugada, né? Não se sabe em que situação, não devia ser uma situação normal, mas futebol naquela oportunidade, tem jogo da Ponte ontem, eu me lembro que eu escrevi algo a respeito na época e veio aqui um alerta na minha rede social e eu quis registrar isso, que aos 24 anos, né, uma morte muito precoce. Hoje é aniversário de morte do Thales, revelado pelo Vasco, ex-atacante da Ponte, e a gente lamentou e lamenta muito, né, Júlio? Bandeirantes Esportiva no ar nesta terça-feira, dia 22 de junho de 2021, com os trabalhos técnicos de Joelso Cardoso, Timaço de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio, Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin e também com Carlos Henrique. O comando de esportes da Rádio Bandeirantes é de Carlos Batista e a direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada, Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É
informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha bandeirante, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de junho. Fica ligado e aproveite. Sócio adimplente ganha máscara personalizada. Retire a sua a partir do dia 21 de junho. E no dia 23 serão sorteadas 5 camisas oficiais do Bugrão. Acompanhe o resultado do sorteio no site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. E agora eu quero falar da Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. E a Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores opções para você. Atenção, anote aí o telefone para fazer a cotação. Não faça seguro sem antes consultar a Unione. Você pode estar perdendo dinheiro. 3234-1548. Ou então chame pelo WhatsApp 993658643. 993658643. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o seguro saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e, claro, a saúde da nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Então mande um orçamento, peça um orçamento, mande uma mensagem pelo e-mail saúde@unioneseguros.com.br. Olha, você que é proprietário da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo. Informações do Guarani, que joga hoje às 9h30 contra o Remo, fora de casa, narração de Leandro Boles aqui no microfone da Bandeirantes. E o Guarani tentando emplacar aí a sua segunda vitória consecutiva para entrar no G4, Marcos Luiz. É verdade, Júlio. Novamente um abraço para você, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani que acabou conquistando um belo resultado no derby campineiro, o derby de número 200, resultado que elevou o moral da equipe para a sequência da competição e também para este jogo contra o Remo em Belém do Pará. O time acabou realizando o último trabalho em Belém
mas oficialmente não dá para confirmar os 11 titulares que estarão em campo, Júlio, até porque o treinador, como é sabido, não poderá contar com as presenças do Bruno Sábio e também não terá o Regis, né? Os dois jogadores estão aí suspensos e desfalcarão a equipe do Guarani. Para o lugar do Regis, possivelmente o Andrigo seja confirmado pelo treinador. Já para o lugar do Bruno Sábio, algumas são as opções. Lucão do Break, Matheus Souza e até mesmo Pablo correndo por fora para ser o titular da equipe do Guarani na partida desta noite. Então, por isso que não dá para a gente confirmar o Guarani, visando inclusive o jogo contra a equipe do Remo no Baenão. Mas arriscando, Júlio, uma provável escalação com Gabriel Mesquita, na lateral direita o Diogo Matheus, a zaga com o Thales e com o Carlão e o Bidu na esquerda. Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, na frente Júlio César, Davó, e aí a dúvida, Pablo, Lucão do Break ou Matheus Souza. E aí, hein, Júlio Nascimento? Você conhece o estádio Baenão, Marquinhos? Já fiz vários jogos lá, cara. Ele tem é um estádio compacto, né, Marquinhos? Ele não é grande, né? Não, é pequeno, né? O alambrado é próximo ao gramado, não sei se ele passou por alguma reforma, mas não acredito nisso. Acho que não. Não, o gramado é próximo, né, do alambrado, o acesso é complicado, as ruas que dão acesso ao estádio são ruas estreitas, mas ali do lado de fora, o que tem de barraquinha, você não tenha dúvidas disso, viu, Júlio? O Gleco tá falando aqui também que pra bater tiro de meta é difícil lá. Quando tem torcida, né? Quando tinha torcida bater tiro de meta, os caras ficavam puxando a blusa atrás, se segurando você no alambrado. Lá é complicado, hein? Isso quando só puxava a blusa, né, Gleco? Quando não atirava outra coisa, deixa né? outros detalhes pra lá, né? Porque, assim, é complicado, é difícil. E outro detalhe, viu, Júlio? E ouvintes, que pode dificultar muito pro Guarani. O Guarani é acostumado a jogar, né? Nesses gramados modernos de hoje. Lá é o campo pesado, né? É aquela grama mais grossa, né? Chove muito por lá, é muita areia. Lá é assim, Gleg, você já jogou lá, você sabe bem. É assim, ó. Ô, Gleg, vamos tomar um café? Mas você vai me encontrar antes ou depois da chuva? Exatamente. Tem muito isso em Belém. Aliás, eu joguei muitas vezes lá no Baianão e também trabalhei lá como auxiliar técnico do nosso saudoso Marcelo Veiga, que Deus o tenha. Né? Nós fizemos um trabalho lá na Série C com o Remo. Um time, viu, Júlio? Assim, a estrutura é pequena, mas tem tudo, entendeu? E eles dão todo o respaldo. Lá, na verdade, lá é um dos grandes, né? Eu acho a camisa do Remo a mais bonita da Série B. Eu também acho. É uma camisa muito bonita, muito bonita. Impressionante. E, inclusive, eu vi uma versão sem patrocinador. Pro clube é ruim, né? Mas pra quem vai comprar é ótimo. Que eu fiquei apaixonado pela camisa do Remo. Está no meu cronograma de compras esse ano. E é comandado pelo Paulo Bonamigo, né, Marquinhos? Que é muito amigo de um ex-companheiro nosso aqui de Bandeirantes, né? Nossa. As coletivas do Bonamigo na ponte. Quem é que falou mal lá na Bandeirantes? Tinha que levar, tinha que colocar o repórter pra conversar com o Bonamigo. É um cara que acompanha muito de imprensa, ele fica irritado. Tô dizendo isso para passar aqui também o provável Remo, pra gente analisar esse duelo. O CH vai comentar esse jogo. Vinícius no gol, Thiago Enes, Romércio. Romércio é o que jogava no Guarani, tá, gente? Kevin, Igor Fernandes, Vinícius Kiss, também conhecido aqui no futebol paulista, Lucas Siqueira e Rafinha, Jefferson, Dioguinho e Renan Gorni. Esse é o provável Remo. Marquinhos passou aí, CH, o provável Guarani. A sua expectativa para o jogo de hoje à noite no Baenão, a partida válida pela 6ª rodada da Série B, CH? Jogo bom de fazer, né? Jogo bom. Jogar lá no Baenão é sempre muito complicado, os colegas já falaram sobre, e é verdade. Eu sei que tem reforma, mas a dimensão, a proximidade do alambrado, não tem torcida, mas é muito acanhado. Parece que você está dentro de um elevador. É complicado, você não fica à vontade. Pelo menos, o Marquinhos sabe muito bem, eu também, que trabalhar, fazer reportagem no estádio desse, meu Deus do céu. E a sensação é um pouco melhor para o jogador que está dentro do campo, que tem mais liberdade, evidentemente, mas não é uma tarefa fácil jogar lá, não. Apesar de não ter torcida. Ainda bem que não tem torcida nesse momento para o Guarani. Eu acho que o momento é bom, o Guarani vem de uma sequência positiva, ganhou o derby, está com moral, está com confiança. O treinador tem 2 problemas, jogadores que vão fazer falta, o Regis faz falta, o Sávio faz falta. E aí tudo depende, para mim, da colocação ou não do Andrigo no começo da partida, ou se o Andrigo vai estar 100%. E explico. Se ele não jogar,
já vai complicar muito a situação, porque aí você tem que mudar a maneira do time jogar. Você vai colocar um jogador para quebrar o galho. Estou falando que ele deve colocar o Tony caso o Andrigo não jogue. Não é o que eu faria, né? Então, se o Andrigo jogar, e vamos pensar positivamente, ele vai só ter um lugar lá na frente para ele resolver, que é o problema do Sávio que não joga. Ele pode pôr o Matheus Souza, mas eu acho que ele começa com o Lucão. Eu acho. É um palpite, né? Até para dar mais sequência para ele. Eu sei que e o Matheus Pablo, Souza... CH? Pois não? E Pablo, tem chance? Tem chance. Eu tô analisando aquilo efetivamente que ele tem feito nos jogos, né, Marquinhos? Então, uma coisa é o que ele vai fazer. O que ele vai fazer é o passarinho verde, o Marquinhos e o próprio técnico que sabem, os jogadores. Eu Tô não te sei. dando a letra aí, hein? É? Foi o passarinho que falou? Foi o passarinho. Ah, se o passarinho falou, eu já vou mudar o meu comentário. Porque é a chance de o passarinho estar certo. Então é até uma maneira de você preservar o lado esquerdo ali, né? Você vai jogar com um cara que tem profundidade, que sabe jogar no setor, mas que também até outro dia estava jogando de lateral. Então é uma possibilidade interessante. E também a gente tem que considerar, agora interpretando, caso isso aconteça, que o Lucão, na parte física, ainda não está pronto. E o técnico gosta, em alguns momentos, de fazer a variação de saída de bola de marcação. E o Lucão é um cara pesadão. Ele é um jogador por uma circunstância específica de jogo. Ele vai jogar praticamente todo jogo. Isso é certeza. E o jogo de hoje tem uma característica muito sui generis, muito particular. Essa partida eu acho que o Lucão vai jogar. Não sei se de começo por causa disso. A escalação do Pablo, ela pode significar, eu estou colocando aqui na parte teórica, porque eu não sei, não tenho conhecimento do plano de jogo para a partida. Mas ele deve fazer uma variação, mas com marcação um pouco mais alta, na saída de bola do Remo. Pode ser essa a estratégia. Até para descansar um pouco o Andrigo, caso ele jogue. Porque se você vem mais uma linha média, um pouco mais atrás, você tem que fazer todo mundo ficar indo para frente, para trás, para o lado, para a esquerda e para a direita. Então dá mais trabalho sem a bola para marcar. E em cima, não. Em cima você já sufoca e a intenção é roubar rápido a bola. Não sei. Então eu faria, se o Andrigo tiver condição, eu começaria com o Andrigo e com o Lucão lá na frente, trazendo o Davó para fazer a do Bruno Sávio. Agora tem essa possibilidade também, que é interessante. Pode ser o Pablo, pode ser o Matheus Souza. O mais importante é que o Guarani faça uma partida equilibrada, mas não repita o que fez no jogo contra a Ponte no segundo tempo. Essa preferência de Índio, preferência de Pablo, ela significa risco grande, porque eles não têm perfeição no passe, porque eles estão sem confiança. O futebol dele não encaixou no meio campo. Até o futebol do Bruno Sávio cai de qualidade quando os dois jogam. De qualquer maneira, a gente só vai saber momentos antes da partida. Só uma dúvida, Júlio, para relembrar, porque eu tentei aqui puxar na memória. Como é que foi a história do pajé na hora do almoço? Daí você mandou uma foto do índio. Como é que é o negócio do pajé, Júlio? É porque o ouvinte mandou aí, ó, falou que o pajé é o índio vestido de índio. O índio do Guarani, o volante, o Bruno Reis, vestido de índio, entendeu? Que ele faz bruxarias em campo. Tá bom. Que ele só tá aguardando o momento certo pra aparecer no auge. A gente espera que sim, né? A gente torce pra isso. Na hora que ele faça bruxaria só dentro do campo, né? O Gleger, e pra Tem você? gente que bate tambor, né? Bate forte tambor. Mas esse ritmo não é de lá também, Júlio? Ah, Marquinhos, tem ritmo de todos os lados. Não é, né? lá não é adepto ao carimbó? O Brasil é essa mistura de culturas. Sim, claro. Né, de raças, de crenças. Aliás, o Batista tocou no assunto hoje do pato no tucupi, que é fantástico, né? É a comida isso aí? Pato no tucupi é fantástico, é sensacional. Mas eu não entendo nada de Mas isso gastronomia, tem que me ajuda comer aí. num horário adequado, né? O Batista comeu 2 horas da manhã, pô. Aí não não, mas isso aí dá... Cristo que aguenta. Isso aí dá Não, problema. e o duro que essa viagem... Quem que tava junto? Ele veio no avião sentado no banheiro. Vamos falar do time? Essa música aí que o Marquinhos estava cantando aí, o grupo era Carrapicho.
Bate forte o tambor. Olha lá. Aê, garotinho. Aê, Joel Cardoso. Joel Cardoso tá aí, Alexandre Almeida. Aprende aí, ó. Grande Alexandre Almeida, daqui a pouco tá aqui. Agora traz pizza aí pra rapaziada, viu, Alexandre? E aí, Glega Zorizinho, Lucão, Pablo, como é que você montaria esse time do Guarani pra enfrentar daqui a pouco o Remo? Olha, Júlio, assim, pelas características do campo, do jogo, né? O Lucão do Break seria uma alternativa legal. Né? Um campo mais acanhado, apertado, a bola parada passa a ser um perigo. Passou do meio de campo ali, qualquer falta é bola na área, né? Esse é o jogo lá nesse campo, nesse estilo de estádio. Mas assim, o Daniel já teve inúmeras chances aí de entrar com o Lucão do Break e ele não o fez. E ele não vai mudar o estilo de jogar e ele também não vai tirar o Davó da função que o Davó vem fazendo. Que, diga-se de passagem, vem muito bem o Davó, apesar de não ter jogado bem a última partida. Mas o Davó é um jogador interessante ali jogando por dentro. E é onde o Davó se sente melhor também. Nós dizíamos isso durante... quando o Davó voltou aqui para o Guarani, até mesmo antes, lá na primeira passagem dele, que ele gosta de jogar por dentro. O Davó, todas as vezes que jogou pelo lado, ele encontra muita dificuldade, né? E essa dupla, tomara que o Andrigo reúna condições de estar no jogo hoje, deu muito certo, né? Andrigo e Davó. Então, eu acho que ele pode aparecer com o Pablo, sim. Se não vier o Pablo, provavelmente o Matheus Souza. É uma dessas duas alternativas. Eu colocaria o Pablo, né? É um jogador um pouco mais experiente, é um jogo fora de casa. O Lucão tá sem moral, hein, com vocês. Hein? Não é que ele tá sem moral, Júlio. É assim, pelo que eu tô vislumbrando. Estilo de jogo. Estilo de jogo do Daniel Paulista. E aí, você jogando fora de casa, com essa formação, o que vai... Olha, você pode me cobrar aí. O Daniel vai fazer o seguinte, 2 linhas de 4, tá? Ele vai trazer o Andrade ali ao lado do Bruno Silva, né? O Júlio César aberto pelo lado esquerdo, o Pablo ou o Matheus Souza aberto pelo lado direito e o Andrigo e o Davó fazendo aquela mesma função que eles vinham fazendo aí lá no início, antes da contusão do Andrigo. Então essa vai ser a formação do Guarani. Podem escrever, podem anotar. É desse jeito que o Daniel Paulista vai jogar. Pô, Greg, mas como é que você tem tanta certeza? Não é que você vai olhando o estilo do treinador, você vai vendo a forma com que ele vem jogando durante as partidas e principalmente de início. Então é por isso que eu posso cravar que ele vai jogar dessa forma. E jogando fora de casa. Então você agrupa mais o time, né? E aí você tem qualidade com o Andrigo e velocidade e força com o Davó, jogando fora de casa. E pelos lados, melhor ainda, porque o Júlio César, taticamente, é um jogador que cumpre muito bem esse papel, né? De vir fazer a recomposição. Pô, mas o Júlio César, a gente não vê ele evoluindo jogadas de ataque, ele não consegue. Mas ele é um jogador importantíssimo pro desenho tático e pelo reforço tático que tem o Guarani. Porque ele recompõe, ele cumpre aquilo que é determinado. Você sai determinado, olha, nós vamos jogar em 2 linhas de 4. O Júlio César dificilmente vai descumprir aquilo que foi determinado. Sempre muito correto naquilo que faz, né? Ele respeita muito aquilo que é passado para ele fazer no jogo. E pelo outro lado, o Pablo volta a jogar numa segunda linha. Eu acho que seria interessante, né? Porque o Pablo, lá como lateral, perdeu inclusive a posição. Não foi aquele Pablo que todos nós pedíamos aqui. O Pablo tem que voltar para lateral, jogador importante, sabe fazer a função. Mas eu acho que ele já criou aquele negócio dentro dele. Eu gosto de jogar na segunda linha. E ele na segunda linha é perigosíssimo. É um jogador muito agudo, é um jogador que tem profundidade, né? É um jogador que chega, que encosta e também sabe fazer a recomposição. Então por isso eu acho que a escolha do Pablo seria interessante, viu, Júlio? Muito bem, daqui a pouco tem o Valdemir Gomes também para comentar sobre a expectativa de Remo e Guarani, mas antes informações aqui com o nosso Carlos Batista. Carlos Batista. Ótica Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Na Fábrica dos Óculos você encontra armações de marca própria por apenas R$ 49,00. Isso mesmo, você paga só R$ 49,00 nas armações de marca própria. E se você quer unir o que é bom, bonito e barato, a Fábrica dos Óculos é a melhor ótica para comprar os seus óculos. Qualidade, bom preço e excelência no atendimento. É lá na Fábrica dos Óculos.
E agora atenção, tem nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. Ficou ainda mais fácil e, além disso, você também encontra mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fabrica.óculos e veja a loja mais próxima. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Trânsito. Miguel Noel Nascentes Burnier tem trânsito intenso nos dois sentidos na altura do Jardim Santana. No sentido contrário, tráfego carregado na altura do Parque Itaquaral. Pela Campinas Mogi, tráfego fluindo tanto no sentido Dom Pedro quanto no sentido Jaguariúna. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos com central multimídia e porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Tudo bem, Tigrão? Um abraço pra você, bem-vindo aqui ao Bandeirantes Esportiva. Estamos falando do Guarani que enfrenta o Remo, provavelmente com Pablo e Andrigo no time titular, como as novidades em relação ao derby, Tigrão. Um abraço, Júlio, muito obrigado. Um jogo interessante, mas massacrante do ponto de vista da programação e do planejamento. Não cabe em futebol sério nenhum do mundo um calendário desse tipo. Mas tem a pandemia e tal, mas não é só a pandemia, não. A gente está acostumado a esse tipo de aberração e esse jogo poderia tranquilamente ser marcado para uma quarta, para uma quinta, até para, sei lá, um pouco mais adiante, e não time jogar sábado, se reapresenta domingo, viaja segunda e joga terça logo ali. Viaja em Belém domingo do Pará. mesmo, viu, Tigrão? Oi? Viajou domingo mesmo, só para você ter ideia do desgaste. Domingo mesmo a rapaziada picou a mula. Então, uma coisa massacrante, desumana. Isso me preocupa, assim, com relação ao desempenho do Guarani, né? E também me preocupa o desempenho do Andrigo, que não joga há muito tempo. Uma coisa é você vir com o Regis voando, como vem voando, e que foi o substituto do Andrigo, né? O Andrigo era o titular, mas o Regis entrou tão bem que a falta do Andrigo nem foi tão sentida como normalmente deveria ser. E agora sai o Regis num momento excepcional, sai por suspensão, por um jogo só, e volta o Andrigo. Com certeza, isso também é absolutamente normal e compreensível, o Andrigo não vai voltar no ritmo que ele tinha quando deixou a equipe. Ainda assim, é um cara de alto nível. Aí se posiciona entre os 2 ou 3 principais jogadores do elenco. Fica essa expectativa de como é que ele volta, em termos de posicionamento, em termos de tempo de bola, de ritmo, de condicionamento físico. Então o jogo vai nos mostrar se realmente for confirmada a presença dele na partida. E aí, óbvio, né, que tem o Bruno Sávio, que também tomou o 3º cartão amarelo, e aí essa possibilidade do Pablo na segunda linha agrada. E a outra opção seria trazer para ali o Davó e enfiar o Lucão do Break centralizado. Ou ainda o Matheus Souza, com as suas incontáveis oportunidades, porém sem nunca conseguir fazer uma grande apresentação e sem conseguir fazer gol. Então são 3 as opções, mas eu acho que se ele, Daniel Paulista, puxar o Pablo ali, acho que ele faz bom negócio. Acho que vai dar uma boa liga, né? O Pablo ali com o lateral que acabou de entrar agora, o Matheus, que vem bem, né? E vem bem, Diogo Matheus. Vem bem. Fez uma boa partida no derby. Se encaixou bem, parece que não sentiu muito nenhum problema de adaptação. Ele que terminou agora há pouco o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Então são 2 desfalques que eu acho que estão sendo repostos quase que à altura. Porém, com esta ressalva de como será o desempenho físico e de ritmo do Andrigo contra um Remo. E eu já acompanhava hoje no portal Carlos Batista, matéria do Júlio Nascimento, um Remo também com 4, 5 desfalques importantes, né? Desfalques que também vão fazer com que o Remo, que vem de altos e baixos dentro da competição, que não jogou na última rodada em função de fenômeno climático de aguaceiro
lá em Florianópolis, na ressacada, ninguém ficou de ressaca. De tanta água que caiu lá, ficou todo mundo com a ressaca curada. E não teve jogo. Então o Remo viajou, imaginem, do norte ao sul. É uma viagem muito mais pesada, ela tem 1h10 a mais do que essa que o Guarani fez agora de 4 horas. Com conexão, enfim, com baldeação pelo meio. Aí não é brincadeira, não. Só que ele não jogou, foi e voltou sem jogar, o que é uma pena, né? Porque o desgaste disso é muito grande também, despesa e tudo mais. E a própria frustração, né, de viajar para jogar, uma viagem desse tamanho e depois volta sem jogar. E tem os seus desfalques. Então, desfalque aqui, desfalque lá, jogo equilibrado com plenas e totais possibilidades de que o Guarani consiga mais um bom resultado, Júlio. Perfeito, estaremos aqui acompanhando todos os movimentos de Remo e Guarani, a narração com o Leandro Borges aqui no microfone da Bandeirantes. Rapidinho aqui, uma passagem pelo nosso WhatsApp. O Tony Saldini, por que não entra o Alan Vitor? Não está aí na preferência do Daniel Paulista, pelo menos nesse pré-jogo não. O Alexandre, o Daniel Paulista pode colocar o roupeiro e até eu para jogar na vaga do Sávio, menos o Matheus Souza. Alexandre tá bravo aqui com o Matheus Souza, obrigado pela mensagem. Amigos da Band, Aguinaldo de Americana, acho que o Lucão tem que entrar jogando. Tem o Romércio na zaga. Outra, o ataque deles fizeram apenas 3 gols. O ataque deles fez 3 gols. Pra cima, Guarani, um forte abraço. Se prepare, Leandro Borges, que hoje tem gols do Guarani. O Júlio Nascimento está muito serelepe hoje, escreve o Márcio. O que é isso? O que é serelepe? Agitado? Malucão? Alegre? 220. Que bom, né? Valeu. Então eu vou encarar como elogio aqui. Devo estar divertindo o Márcio. Recarregou a bateria, né, Júlio? Recarreguei a bateria. Final de semana foi de paz. Não participar do derby tem seus lados bons e seus lados ruins. O lado bom é que você sai descansado, que é uma cobertura difícil. Mas a Bandeirantes deu um show. Aliás, deixa eu agradecer aqui publicamente nossa grande Adriana Almeida, que esteve na cobertura do portal Carlos Batista do derby. Trabalho espetacular da Adriana, de alto nível. Aprendo muito com a Adri. E muita gente pergunta, né? Onde tá a Adriana? Onde tá a Adriana? A Adriana tem os projetos profissionais dela, né? Mas veio dar o ar da graça nesse final de semana de derby. Esteve como CEO do portal Carlos Batista no final de semana na cobertura do Derby 200. Então, obrigado, viu, Adri? Parabéns aí pelo seu trabalho também. CEO ou CEOa? CEO é geral. E o mais alto cargo. Não tem gênero. CEO não tem gênero. Exatamente, Tigrão. Marquinhos, daqui a pouco você volta, combinado? Abraço pra você. Só chamar. Ô, Tigrão, você sabe quem é pajé, né, Tigrão? Você sabe, será que o Tigrão tá com aquela pantufa dele, com esse frio aí ou não? Acho que sim. Você tá com aquela pantufa, Tigrão? Com um cafezinho do lado. Pantufa eu não sei, mas pinça tem uma aqui. Ai. E deixa eu mandar um abraço especial para os bugrinos do Parapeito, o Jason. Um abraço especial para o meu filho que vai nascer daqui a pouco. Estarei ouvindo o jogo no rádio, na maternidade de Campinas. Então o Jason, daqui a pouco, vai ser pai do Brian Douglas. Olha que nome legal, Brian Douglas. Um grande abraço para você. Bocado, hein? Brian Douglas. É isso aí, Jason. Nome invocado também. Parabéns aí pelo filhão, que venha com muita saúde. E já vai, no primeiro dia aí, ter um pouquinho de DNA de rádio, né? Já estará ouvindo aí um pouquinho do Leandro Borges hoje à noite. Que o Guarani tem a sorte, então, aí para começar essa vida com o pé direito. Agora são 5h43. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/MEC e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Carlos Batista. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar aqui em Campinas, mas não encontrava? Pois bem, agora você encontra, viu? Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, que entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Operário às 7 da noite. Tem Macaca no Majestoso em busca da primeira vitória na Série B, Lupe. É verdade, Júlio. Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. E a Ponte já está no Majestoso e chegou com faixas de protesto da torcida em relação ao presidente da Ponte, Sebastião Arcanjo, e também a toda a diretoria. Mais um capítulo, né, dessa pressão que a Ponte está vivendo no início de Série B. Na verdade, já vinha sofrendo essa pressão no final do Campeonato Paulista, a eliminação na Copa do Brasil de forma precoce, e agora esse início ruim de competição, o pior início da história da Ponte Preta em campeonatos brasileiros. A Macaca, que em 5 jogos ainda não conseguiu nenhuma vitória. E hoje tem pela frente o Operário, que é o vice-líder da Série B, com apenas uma derrota na competição, que aconteceu justamente para o Guarani, que foi jogando lá no Couto Pereira. A Ponte Preta deve ser confirmada daqui a pouquinho pelo técnico Gilson Klein. A escalação deve sair por volta de 6 horas, 6h10 da tarde, até porque a partida acontece às 19 horas. A grande dúvida é em relação ao esquema tático, se a Ponte vai ou não jogar com 3 jogadores no sistema defensivo. Se essa for a plataforma escolhida pelo técnico Gilson Klein, os 3 zagueiros, Fábio Sanches, Cleilton e também o Ednei, com o Kevin aberto pelo lado direito. Lá do lado esquerdo, a presença do Rafael Santos. No meio-campo, a presença do Dauan, do Camilo e provavelmente o Fecim ou o Richard. E no ataque, a presença do Niltinho e também do Rodrigão. O Moisés deve ficar no banco de reservas.
Agora, se o Gilson escolher o esquema que ele colocou em campo no duelo contra o Guarani, o 4-3-3, o Locatelli deve perder o lugar para o Marco Júnior. Marco Júnior que, se não me engano, fez apenas uma partida com a Ponte Preta, que foi na vitória lá em Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista, por 1-0, gol de Leonaldi, que passou por artroscopia e ainda não fica à disposição do técnico Gilson Kleina. Então são as duas possibilidades. Se Gilson coloca 3 zagueiros ou se mantém o esquema tático que foi utilizado no derby. Em relação a elenco, hoje a Ponte oficializou a saída. Na verdade, acho que ele nem chegou, né, Júlio? O João Vitor, que é aqui de Campinas, na verdade, se não me engano, é de Paulínia, né? Isso. E cresceu aqui em Campinas, né? Inclusive conhecidos em comum com você. Então, o João Vitor, que tinha uma grande expectativa, até pelo que ele fez na Caldense, estava no futebol de Portugal, ele assinou a rescisão de contrato com a Ponte, foi relacionado em 3 jogos, nos últimos 2, no derby também contra o Cruzeiro e no Troféu do Interior contra o Red Bull Bragantino, e não participou de nenhum minuto com a camisa da Ponte Preta. Na última entrevista coletiva do presidente Sebastião Arcanjo, o próprio mandatário da Ponte confirmou que o contrato do jogador seria renovado, né, que ele teria mais chances. Só que, infelizmente, isso não se confirmou. Então, João Vitor é um atleta que passou pelo Majestoso, foi relacionado em 3 jogos, mas não jogou sequer 1 minuto com a camisa da Macaca, Júlio. Pois é, né? É difícil até de analisar, porque o João Vitor ele veio no período próximo, inclusive, do Niltinho, né? Com aquele status de ser uma aposta, assim como o Niltinho era naquele momento. Foi inscrito na primeira fase por causa do Renatinho, né? Escolheram o Renatinho também. Exatamente. Inclusive debatemos aqui com Marcos Paulo Gripe sobre as características dele, porque ele tinha feito no ano passado, se eu não estiver enganado, um campeonato interessante na Caldense, no estadual, enfim. Não teve oportunidades na Ponte. Difícil analisar, né? Difícil analisar de fato se vai fazer falta ou não, porque ele não estreou. Então vou passar esse assunto aqui, entendendo aí que o João Vitor teve uma oportunidade, vai ter uma oportunidade melhor na carreira no clube que ele escolher aí. Parece que o Ituano é o destino provável. Mas quero ouvir os comentaristas sobre Ponte Preta e Operário. A Ponte em busca da primeira vitória na Série B. A possibilidade do esquema com 3 zagueiros, ou então o sistema com 3 atacantes, mas sem Moisés, que não marca 9 jogos, que é justamente o período que a Ponte não vence. São algumas missões hoje para Gilson Kleina. Você está escalado no jogo, é um dos comentaristas, Gleger. Exatamente. Inclusive eu disse no meu destaque inicial, né, sobre a importância desse jogo. A Ponte não tem outro resultado a não ser a vitória que interessa a Ponte, né? Porque tem alguns jogos que você vai ali, um empatezinho legal, tá enfrentando aí um time que hoje está no G4, é o segundo colocado, de 5 jogos, ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Olha a campanha que vem fazendo o Operário, lá de Ponta Grossa. E assim, Júlio, diante das circunstâncias, né, daquilo tudo que tem acontecido aí, o Kleina precisa fazer alguma mudança drástica, né? Ele precisa mudar. Ele fez uma mudança no jogo contra o Cruzeiro, que na minha opinião, eu percebi uma certa evolução. Aí depois teve outro no derby, ele mudou novamente, tentando ver se pegaria aí, sei lá, o adversário de surpresa ou uma alternativa diferente de jogo. Agora, para esse jogo aqui, se fosse o Kleina, eu viria com os 3 zagueiros sem titubear. Porque eu não achei que jogou mal o time da Ponte. E o Cleilton, fazendo ali o homem da sobra, aparentemente conhece, né? Já deve ter jogado dessa forma e a gente percebe ele com uma certa tranquilidade ali, fazendo essa espécie de líbero, né? Quando joga com 3 zagueiros. E aí tem a estreia do Fábio Sanches, que também foi contratado para jogar, e você precisa pôr na arena. Precisa colocar o jogador para que ele possa jogar e mostrar para aquilo que foi contratado. A questão maior também tem aí no meio de campo, né? Você jogando com 3 zagueiros, tendo os laterais um pouco mais à frente, dá para você fazer ali um tripé invertido no meio de campo. Se quer jogar com 3 zagueiros, com 3 homens ali de meio de campo, né? Então, o que eu faria? Dauan, que é o único volante hoje de contenção que a Ponte tem, né? Tiraria o Locatelli e colocaria Camilo e Fecim.
Esse Fecim merece uma oportunidade, merece um tempo maior. Eu percebi, é um jogador que consegue levar essa bola, ele tem uma certa qualidade, tem uma certa leveza, e esse time da Ponte precisa disso, porque na frente você tem o Rodrigão, que é um jogador que vai ficar centralizado, né? Provavelmente o Rodrigão, nós não vamos ficar vendo aqui o Rodrigão saindo na beirada para buscar jogo, difícil. Ele fica ali entre os zagueiros na referência, incomoda, é um jogador muito forte, é um jogador que tem presença de área, e aí você libera o Niltinho com o Fecim chegando por um lado em alguns momentos, fazendo uma espécie de 3 atacantes, e com o Camilo em outros momentos também fazendo essa função aí de um terceiro atacante. O detalhe maior é que, quando você joga com 3 zagueiros, os seus laterais, eles precisam render, eles precisam jogar, eles precisam aparecer para o jogo. E lógico e óbvio que em alguns momentos eles precisam recompor aqui, fechando até uma linha de 5, quando você estiver sendo atacado. Mas a hora que você roubar essa bola, você precisa de amplitude. Você precisa dos laterais espetados lá em cima, jogando, botando pressão, e tomara que esse time do Operário venha da mesma forma que tem jogado aí nas últimas partidas, com um 4-3-3, porque aí facilita a marcação dos homens de trás, né, dos 3 zagueiros, e facilita também os laterais para jogar ali, para ter essa confusão na equipe adversária. Ou quem marca o lateral? O atacante? Ou o lateral adianta para marcar, e aí ele pode abrir espaço para um dos meias entrar ali no espaço vazio. Então olha para você ver, jogar com 3 zagueiros não é você ser defensivo, muito pelo contrário. Se você estiver bem treinado e bem determinado e bem postado, é dificuldade para os times adversários, principalmente na retomada, porque confunde demais essa marcação. Então é por isso que eu faria dessa forma como eu acabei de dizer. Colocaria o Fecim, acho que merece uma oportunidade de início, jogador que tem uma certa leveza. Ainda vimos muito pouco, né? Mas pelo pouco que vi, eu acho que dá para fazer essa função, que em alguns momentos vai virar um dos atacantes. E também o Camilo, que já tem essa característica de encostar lá nos homens de frente, né? Cobrando, claro e óbvio, dos laterais. A bola que tiver para o lado direito, quem tem que fechar é o Rafael. E a hora que tiver do lado esquerdo, o Kevin vem fechar ali como um homem de meio de campo para dar uma força ali pro Dauan. Esse balanço tem que ter também. Por isso que às vezes a gente diz, né? Olha, para jogar com 3 zagueiros tem que treinar muito. E tem mesmo, óbvio. Justamente por tudo isso que eu estou dizendo. Se não tiver esse mecanismo, você acaba se comprometendo. Mas pelo que eu vi naquele jogo contra o Cruzeiro, dá para jogar com 3 zagueiros, e acho que seria a melhor formação para Ponte Preta. E você, CH, como é que analisa aí as possibilidades táticas para a Ponte? Como vai montar o Gilson Kleina, será, com a necessidade de vencer hoje no Majestoso, CH? Na situação que se encontra a Ponte, o mais importante da descrição tática é marcar direitinho, não tomar gols e fazer um. Esse é o esquema tático que a Ponte tem que jogar hoje, porque a situação está complicada. O jogador está sem confiança, a perna está pesada, o clima não está bom, a pressão aumentou demais, tem protesto na frente do estádio, é tudo complicado. O que a Ponte precisa hoje é marcar direitinho, jogar direitinho, errando o mínimo possível e na simplicidade. Quando a coisa complica, e por isso que eu acho que o time vai jogar com 2 zagueiros. Ele vai escolher 2, pode ser que o Fábio estreie. Né? Isso é um palpite, eu não tenho nenhuma informação. E é também, como eu não sei o que o Gilson vai fazer, eu não tenho a mínima ideia do que ele vai fazer. Eu vou falar o que eu faria. Eu faria a estreia do Fábio, ele chegou para jogar, ele tem que jogar, na minha opinião, não pode ficar mais de fora, não é? E provavelmente ele pode jogar com o Clailton ou com o Ednei, não com o Juan Renato, escolhe um dos 2 aí, não é? E no meio campo ele vai tirar o Locatelli do time, eu tenho essa impressão, e vai pôr o Marco Júnior para jogar. Então vai de Dauan, Marco Júnior, eu acho que é por aí, ele tem que fazer alguma coisa. Eu gostaria que ele jogasse só com um volante, mas eu não acredito nisso, porque o time não treinou, não está dando tempo. Então, por que o time não treinou, eu acho que ele vai recuar. Ele não vai abandonar os 3 zagueiros, que eu gosto também. Mas a pressão aumentou demais e eu acho que ele vai tentar fazer o mais simples possível. Não quer dizer que se ele jogue com 3, que ele não vença o jogo de 5-0. Eu não sou contra, aliás, eu gosto. Mas eu acho que precisa treinar um pouco mais. Então, por isso que ele vai com 2.
ele vai mexer no meio-campo, colocando o Marco Júnior para jogar. Vai manter o Camilo ali. Na frente ele vai pôr o Fecim no lugar do Moisés. Vai manter o Rodrigão e vai jogar com o Niltinho. É muito parecido com o que eu faria. Talvez eu experimentasse um pouco mais do falso 9 com o Camilo, pondo o Renatinho de começo. Mas diante dos problemas, você vai ter o Moisés para mudar o jogo em má fase e o Renatinho, que o treinador já disse claramente, que o jogador precisa se condicionar fisicamente. Se ele não pôs o Renatinho no derby, pois lá no segundo tempo ele vai começar essa partida com o Renato, eu acho que inclusive ele já avisou o jogador. Enquanto ele não chegar no estágio físico, ele não começa a partida. E eu não tenho como questionar, mas eu começaria aqui, de palpiteiro de fora, eu começaria com o Renato. Mas ele não vai fazer isso. Então, e se eu começasse com o Renato, eu não começaria com o Marco Júnior. Eu arriscaria um pouco mais. De qualquer maneira, é isso que ele vai fazer. Dauan, Marco Júnior, Camilo, Fecim, fazendo até um quarto homem de meio campo, Rodrigão na frente e Niltinho. Mas, repito, o emocional e o fato de todo mundo se doar um pouco mais, aí vem a cobrança nos jogadores, que ou eles se desdobram dentro do campo ou não vai ganhar do Operário, não vai ganhar, ou eles fazem o algo a mais, ou a Ponte vai sofrer mais um jogo sem vencer. Então, ou eles se entregam e trabalham de maneira concentrada para não acontecer o que aconteceu contra o Guarani, ou, repito, não vai ganhar a partida. Não vai ganhar de qualquer jeito. Agora vai ter que incorporar o espírito da Ponte Preta. Se não for na técnica, tem que ir no peito e na raça. Esse é o jogo é hoje, Júlio. Ô Tigrão, se confirmada a ida de Moisés para o banco de reservas, é justa, Tigrão? O atacante da Ponte não marca 9 jogos, né? Vive um momento, assim como o time, de uma maneira geral, abaixo do que foi no Campeonato Paulista. Não é justa, não. Eu acho uma grande bobagem se ele fizer isso. Ninguém na Ponte tá jogando nada no ataque. Vai estourar no Moisés porque ele não marca 9 jogos, mas foi o cara que esteve mais próximo de fazer gols aí contra o Cruzeiro, contra o Guarani, em todas as partidas. E eu quero passar um número aqui para vocês, para que todo mundo reflita em torno dele. A Ponte já jogou 5 vezes no Campeonato Brasileiro, na Série B, e ela marcou 2 gols. Um contra o Brusque, foi Camilo, não é atacante. E lá ainda não estava executando essa função do falso 9, né? Começou depois, lá o Gilson nem dirigiu o time. Então lá o Camilo ficou naquela meia água ali do lado esquerdo e tal, e fez um gol lá de bola parada. E o outro gol que a Ponte marcou foi exatamente no segundo jogo contra o Vasco. Quem que marcou o gol? O Renatinho. Aí o Camilo já fez esse falso 9. Então qual atacante da Ponte que marcou o gol até agora? Por que vai estourar no Moisés? Que é o único cara que, apesar de não estar vivendo um bom momento, e não está mesmo, mas eu pergunto, quem está vivendo um bom momento? Agora ele vai apostar em quem? Richard? Ele vai apostar em quem? Fecim? Fecim, toda vez que entra, parece que calçou a chuteira esquerda no pé direito e a chuteira direita no pé esquerdo. Não é esse o cara, não. Esqueçam. A gente dá uma olhadinha aqui, 15 minutinhos, no comportamento, no jeitão, na maneira de bater na bola, no jeito que se posiciona para receber, ou se esconde atrás do adversário para não receber a bola e não se expor. Escalado, e a gente já tira conclusões. Não é esse aí o cara, não. Tigrão. Então eu espero que o Kleina não faça essa bobagem de tirar o Moisés. Aliás, já temos aqui, viu, Tigrão, a confirmação da escalação com o Lupe. Então vamos confirmar e na sequência eu passo para você de novo, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Agora, oficialmente, Lupe, escalando a Ponte, aí o Tigrão comenta na sequência. Então vamos lá, a Ponte Preta está escalada para enfrentar o Operário daqui a pouquinho com um Igor Vinhas no gol. Na lateral direita, 25 Kevin. Na zaga, 3 Ednei e 23 Cleilton. E na esquerda, com a camisa de número 6, Rafael Santos. Meio campo, 5 Dauan. 8 Vini Locatelli.
e 10, Camilo. No ataque, 19, Josiel, 99, Rodrigão e 17, Richard. Então mantém o esquema 4-3-3, Igor Vinhas no gol, Kevin, 25 na direita, Ednei e Cleilton na zaga e o Rafael Santos na esquerda. Dauan, Locatelli e Camilo, Rodrigão, Josiel e também o Richard, Niltinho e Moisés no banco de reservas. O Locatelli tá mantido, Tigrão, e o Moisés é pro banco de reservas, agora o time confirmado. Errou, tomara que dê certo, mas a chance dele ganhar o jogo é pequena. É pequena. E não é Josiel o cara e não é o Richard o cara. Ponto. Eu falei agora há pouco aqui do Fecim, 3 contratações absolutamente equivocadas e vocês vão ver no momento em que a bola rolar a dificuldade que a Ponte vai ter. Ah, mas ele fica com arma secreta no banco. Tá bom. Botou os caras no banco, jogadores mais experientes. Volto a dizer, ninguém marcou gol até agora de atacante no Campeonato Brasileiro. E eu torço muito, mas muito, para que dê certo. Quero eu queimar a língua. Quero votar aqui no Josiel como craque do jogo. E quero votar no Richard como menção honrosa para craque do jogo. Aí a Ponte vai ser beneficiada, é tudo que nós queremos. Mas eu não faria, Pet não faria, Reginaldo não faria, Guilherme não faria e PC não faria. Ponto. Não se justifica tirar o Moisés num momento tão complicado da equipe, se é para dar castigo, para dar exemplo para os outros jogadores, ou tem alguma informação que não chegou até a gente ainda. Mas vai tirar. O ataque não precisaria inventar moda. Ele teria que inventar qualquer um ou jogar com 10 e tirar o Locatelli. Então saca o Locatelli, Vini Locatelli, tira esse daí. Mas quem que vai no lugar dele? Põe qualquer um, pô. Põe o zagueiro, põe o Ednei, põe o Ednei de volante e volta com o Juan Renato. Qualquer coisa vale. Agora, manter o Locatelli depois do que ele fez no derby, aí o Gilson acho que está com saudade de Curitiba. Acho que está querendo voltar para casa. Manter o Locatelli depois do que nós vimos no campeonato até agora e depois da atuação dele no derby, com o grau de insatisfação que a torcida está de perder para o maior rival, com o seu volante vendo um zagueiro adversário atravessar o campo e dar a bola para o Regis fazer o gol. Quem atravessou foi o Carlão. E ele não dá o bote, ainda vira de costas, para não falar um palavrão que eu falei aqui ontem, aí ele está querendo, deve estar com saudade daquela linda e perigosa paisagem da Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. Lamento profundamente dizer isso, mas a manutenção do Locatelli é o caminho da forca para qualquer treinador. E à frente não precisaria inventar moda. Era só tirar o Locatelli e ele está mexendo muito no time. Ele não está sendo omisso, isso é louvável, mas não tem jeito. O ataque da Ponte hoje, ele tem que ser Niltinho, Rodrigão, jogou uma vez assim, pô, um pedaço de jogo que depois ele fez alterações, mas o ataque da Ponte, por uns 3 ou 4 jogos, para ganhar um pouco de conjunto, é Niltinho, Rodrigão e Moisés, esquece o resto. Agora hoje ele inventa aí uma salada dessa daí com Josiel, né? Com Richard, mantém o Locatelli. Olha, a hora que eu abri aqui, que você falou que o Lupe ia passar o time, eu já botei aqui no nosso grupo de trabalho, de WhatsApp, e já vi a escalação. Me benzi 14 vezes. Passo para você agora e vou me benzer mais 14. Para ver se dá certo. Mas não vai dar certo. Eu quero estar errado. Quero que a rapaziada aí depois do jogo desça o cacete em mim, dizendo que eu fui pessimista. Mas não são com esses caras aí que a Ponte vai reverter. Ela teria que reverter com os seus jogadores que já mostraram qualidade e que a qualquer momento vão acertar uma boa partida. Agora, gosto muito do Gilson como treinador, como conhecedor de futebol
e até como pessoa humana. Mas eu acho que ele começa a dar alguns sinais aqui de absoluta falta de convicção, de excesso de desespero e de incoerência. Se der certo, vou parabenizá-lo e dar nota 10 para ele. E vou dar nota 0 para mim mesmo. Por isso que eu estou dizendo, eu quero estar errado. Mas eu não faria isso daí de jeito nenhum. Mas de forma alguma. Só que ele viu o treinamento e, de repente, né, o Richard virou o Lúcio Bala e, de repente, o tal desse menino que veio lá do Cuiabá, né, Josiel. Virou o Tuta. Josiel Cruel. Né? Virou o Tuta. Então o Josiel virou o Tuta e o Richard virou o Lúcio Bala. Aí não está mais aqui quem falou. Mas prenúncio de muito sofrimento para a galera da Macaca daqui a pouquinho no Moisés. O Gleger e o CH já falam sobre a escalação da Ponte também. Confirmando o Operário, Lupe, saiu também o Operário. Tem expectativa aí do torcedor para saber se Paulo Sérgio estará em campo hoje, mas no time adversário. E tá confirmado. Na verdade, um ataque com ex-Ponte Pretanos, né? Paulo Sérgio e também Rodrigo Pimpão. O Operário Ferroviário de Ponta Grossa está confirmado com 1, Thiago Braga no gol. Na direita, 2, Alex Silva. Na zaga, 3, Renier. 4, Rodolfo Filemon. E na esquerda, Silva. No meio-campo, 5, Leandro Vilela. 7, Tomás. 8, Tomás Bastos. No ataque, 10, Giancarlo. 9, Paulo Sérgio. E 11, Rodrigo Pimpão. Matheus Costa é o treinador do Operário. Pois não, Gleger, qual a sua observação sobre a escalação da Ponte? Primeiro dizer que eu não faria essas substituições. Eu teria, claro e óbvio, tirado o Locatelli do time. Acho que não vem apresentando um futebol convincente. Aliás, ele vem prejudicando, né? Vem fazendo jogos em cima de jogos ruins e isso automaticamente o cara tem que perder a posição. Pode ser pela questão de não ter opções, né? De querer jogar com 2 volantes e tentar aí dar mais uma chance ao Locatelli para que ele consiga resgatar aquele bom futebol apresentado no ano passado, a temporada passada pela Chapecoense. Agora, olha, Júlio, eu quero deixar bem claro o seguinte, não é isso que eu faria, mas eu tô mais ou menos entendendo o que tá fazendo o Kleina, tá? Tá colocando os cobrão ali, tá colocando os mais experientes no banco, né, para ver se dá um chacoalhão nesse time aí, porque ele já deu oportunidade para todo mundo. E é claro, óbvio, o seu Moisés é bom jogador, eu gosto do Moisés, acho que é um jogador mais importante desse time, mas ele não tá jogando nada. E o Moisés, na última partida, eu falei isso inúmeras vezes, parece que tá desconcentrado, sabe? Parece que depois que a Ponte comprou o passe dele, com certeza teve um aumento salarial, ficou, opa, agora beleza, né? Agora tô tranquilo. Pô, porque acontece muito isso com o jogador, principalmente jogador que vem de times de pouca expressão para um time tradicionalíssimo do futebol brasileiro e que acredita no trabalho e aí faz todo esse investimento e acontece isso. Então, na minha opinião, o que tá fazendo o Kleina? É assim então. Pô, o Renatinho no último jogo, o Renatinho é um baita de um jogador, né? Um craque. Pô, craque. Mas viu a atitude do Renatinho no derby? Pô, cabisbaixo, desconcentrado. Pô, teve a bola do jogo ali. O Renatinho nunca, se ele tá concentrado 100%, o Renatinho que eu conheço, hein? Ele não deixa aquela bola escapar lá no último minuto do derby. Domina e põe a bola na rede. Entendeu? Então, eu acho que eu entendi o que tá fazendo o Kleina. Ele tá dando um chacoalhão nos caras, coloca a molecada pra jogar, porque pelo menos, Júlio, o Josiel, né, o Richard, esses caras vão correr pra caramba. Pelo menos isso vai acontecer. Então eu acho que é esse o caminho adotado pelo Kleina. Não quer correr? Quer ficar desconcentrado? Então senta aqui, espera agora a sua chance. Dá oportunidade aos meninos. O Richard, todo jogo que ele entra, a gente percebe ele entrando ligado, correndo pra lá, pra cá, né? O Josiel, se eu não me engano, entrou num jogo aí, eu percebi também que tem uma certa movimentação. Pode ser que a Ponte perca o jogo, não vá bem, tomara que isso não aconteça e eu vou estar torcendo para que esse time vá bem e a Ponte conquiste aí um bom resultado. Mas eu entendi a linha de raciocínio do Kleina, colocando aí os cobrão no banco e dando oportunidade aos meninos.
Bom, tem que avançar aqui com o programa. CH, algum ponto sobre a escalação da Ponte? Você estava meio com o pé atrás, né, com a possibilidade de 3 zagueiros, não acreditava muito, e a Ponte está confirmada para enfrentar o Operário, CH? Até aí tudo bem, sem contestação. Eu vou ser objetivo. Manter o Vini Locatelli no time é suicídio. Ele pode ganhar o jogo, não estamos falando de matemática aqui, nem de jogo de xadrez. Então, isso é o primeiro erro. E o principal erro é o meio-campo, não é o ataque. Ele pode até encostar o Moisés, que está jogando mal, para colocar, de repente, um quarto homem do meio-campo. Podia ser o Fecinho, o Renatinho, sei lá quem for. Mas tirar o Niltinho do time para acreditar em Richard, desculpa, essas opções que ele está levando para o jogo, eu não consigo entender. Josiel, podem ganhar a partida. Não estamos falando de matemática, mas eu de jeito nenhum faria isso. A não ser que aconteceu um negócio muito interno lá, de falta de problema disciplinar, problema físico grave, não é? Ou o Gilson Kleina detectou, sei lá, que os caras pararam de correr. Eu não tenho visto isso no jogo. Eu acho que os caras podem se dedicar mais. De qualquer maneira, o que ele está fazendo para o jogo, em termos teóricos, antes da partida, eu não faria. Eu acho que ele errou na escalação. Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Macaca, combinado? Eu volto e já te agradeço, porque hoje não estarei na jornada. Você fará as reportagens da Ponte. Estou no DM, em breve retorno, estou no período de transição. Agradeço em público já, Júlio. É isso aí, hoje o Lupe foi sacado aí do time titular, estaremos nessa com Carlos Batista, Gleger... Mas o que aconteceu? Eu não estou sabendo de nada. Pois é, Tigrão. DM, tá tudo certo, coisa simples. Eles não divulgaram o motivo, Tigrão. A assessoria da Rádio Bandeirantes não quis entrar em detalhes sobre o motivo. Eu tô achando que desceu a cachumba nele. Não, mas tá tudo bem com o Lupe, só para não preocupar também os ouvintes, tá tudo certo aí. Exames de rotina, então o Lupe fica aí hoje nos acompanhando pelo rádio. Agora são 6h15. Trânsito. Motorista enfrenta dificuldades pela Anhanguera, no sentido interior, em São Paulo, do quilômetro 20 ao 22, por conta de um acidente. Também no sentido interior, lentidão em Campinas, do 97 ao 98, no entroncamento com a Campinas Montemor. No sentido capital da Anhanguera, tráfego carregado em Jundiaí, do 61 ao 60. Detran Digital, o canal que te ensina como resolver os serviços de forma online, rápida e fácil. Acesse Detran, Governo do Estado de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Carlos Batista. Bem, eu quero falar com você que está me ouvindo sobre a Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4909. Em Hortolândia, tem uma belíssima loja lá na rodovia Jornalista Francisco Agurri Proença. É SP 101, quilômetro 7, e tem também no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Para saber mais, acesse o site rosepisos.com.br, tá tudo lá para você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia.
Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Elite Bacia com caixa acoplada e itens de instalação da Selite por R$ 879,90. E tem também torneira para lavatório bica baixa modelo Basic, também da Selite, por R$ 169,90. Ofertas válidas somente até 24 de junho. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, Série B em andamento, 2 jogos já no finalzinho. O Brusque vai empatando com o Sampaio Corrêa 0-0 e o Confiança vai derrotando o Vila Nova, placar de 1-0. 7 horas tem Goiás e Avaí, Ponte Preta e Operário, narração de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Às 9h30, a bola rola, Curitiba e Vitória, CRB enfrenta o Brasil de Pelotas, além do jogo entre Remo e Guarani com a narração de Leandro Bolles. Pela Eurocopa, a Croácia venceu a Escócia 3-1 e a Inglaterra derrotou a República Tcheca, placar de 1-0. Informando para vocês também a questão da Copa do Brasil. Hoje tivemos o sorteio dos confrontos das oitavas de final. O São Paulo joga contra o Vasco, primeiro jogo no Morumbi. O Criciúma pega o Fluminense, primeiro jogo no Heriberto Rios. Vitória joga contra o Grêmio, Fortaleza pega o CRB, Flamengo ABC. Ficou bom o Flamengo, hein? Flamengo ABC, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia, e o Santos joga contra o Juazeirense. Então, dos times paulistas, o São Paulo joga contra o Vasco e o Santos pega o Juazeirense, confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Trânsito. Na região do Balão do Castelo, trânsito intenso pela Andrade Neves e pela Francisco José de Camargo Andrade nos 2 sentidos. Alberto Sarmento tem tráfego fluindo na chegada à torre, mas tem lentidão nos 2 sentidos na altura da Erasmo Braga. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos com central multimídia e porta-malas de 525 litros. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00.
Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta o Operário no estádio Moisés Lucarelli. E às 21h30 tem Remo e Guarani no estádio Bainão, em Belém do Pará. Jogos da sexta rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Carlos Batista. Gostaria de renovar e mudar as cores da sua casa ou empresa? Modernizar uma parede com um efeito? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, e você encontra na Tamandaré Tintas o melhor preço e condições de pagamento. Atua há 25 anos no mercado de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Tem as melhores marcas do mercado e possui a linha completa da Souvenir, com mais de 1.500 cores para você escolher. E você ainda pode escolher essas cores em qualquer tipo de tinta, seja para madeira, metal, parede, e ainda dá para escolher o acabamento da tinta. Lá na Tamandaré, você encontra boa troca de experiências, conhecimento apropriado dos produtos, toma aquele cafezinho e muitos outros motivos para voltar sempre. Atualmente, a Tamandaré conta com 6 lojas para melhor atendê-lo, sendo 3 unidades em Indaiatuba, uma em Elias Fausto, tem uma em Vinhedo e a outra é em Salto. Entre no site, confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga as dicas nas redes sociais, @tamandaré.tintas. Tamandaré Tintas. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, daqui a pouco tem Ponte Preta e Operária, Macaca confirmada, Igor Vinhas, Kevin, Ednei, Cleilton, Rafael Santos, Dauan, Locatelli, Camilo, Richard, José e Rodrigão. Já o Operário vai a campo com Thiago Braga, Alex Silva, Renier, Rodolfo, Filemão e Silva, Leandro Pilela,
Tomás Bastos, Giancarlo, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio. Quem apita o jogo é Rafael Carlos Salgueiro, partida que terá transmissão de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 19 horas, a Ponte Preta enfrenta o Operário no estádio Moisés Lucarelli. E às 21h30 tem Remo e Guarani no estádio Bainão, em Belém do Pará. Jogos da sexta rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 Júlio Nascimento. 6 horas 29 minutos. O destaque dele que vai levar emoção de Ponte Preta e Operário aqui na Bandeirantes. Boa noite, abraço pra você, Batistão. Boa noite, Júlio. Um grande abraço pra você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tudo pronto, preparado. Daqui a pouco, Macaca em campo. 19 horas para enfrentar o time do Operário, precisando a Ponte de uma vitória. Tem que começar o campeonato. É incrível, mas a Série B até agora, 5 jogos, a Ponte ainda não começou a competição. Então esperamos que hoje a Ponte possa iniciar a sua trajetória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Convenhamos, com 6% de aproveitamento, isso significa nada até aqui. Então, tomara que com estas alterações, eu também não concordo com elas. Acho que o Locatelli no time da Ponte, por aquilo que ele fez no derby, por aquilo que ele vinha fazendo até aqui, desde o Campeonato Paulista, é uma afronta. O Gilson Kleina está desafiando a inteligência do torcedor e da própria imprensa de Campinas em manter o Locatelli no time. Já há algum tempo que eu tenho a impressão de que para jogar do time titular da Macaca, o cara tem que ser ruim de bola. Os péssimos são escalados quase que sempre. Mas futebol é assim. De repente dá certo, vamos acreditar de que é possível. E hoje o Locatelli possa fazer o jogo da vida dele. Jogar na terra e no ar e marcar o gol da vitória do time da Macaca contra o Operário. Eu acho muito difícil acontecer isso, mas futebol é improvável e tomara que aconteça, torço para isso. Mas o Locatelli, volta a repetir, escalar o Locatelli é uma afronta. É desafiar a inteligência daquele que gosta da Ponte ou nós da imprensa que cobrimos há tantos anos o time da Macaca. Daqui a pouco a bola rola, estarei no comando, Júnior. Na sequência, tem jornada esportiva aqui na Rádio Bandeirantes, Ponte Preta e Operário com Batistão. E às 9h30, Leandro Boles dá o recado para Remo e Guarani. Agradecendo os trabalhos técnicos aqui no Bandeirantes Esportiva de Joels Cardoso, o time de Gil Kleber. Na sequência, tem Alexandre Almeida também. E agradecendo você que esteve conosco pelo YouTube, pelo Facebook. Se inscreva no canal, deixe seu like, participe também das nossas transmissões. Na sequência, Ponte Preta e Operário, Guarani e Remo, jornada dupla aqui para você na Bandeirantes. Grande abraço, gente. Trânsito. Quem trafega pela Dom Pedro I enfrenta trânsito intenso no sentido Jacareí.